Nessa lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade, sua maneira de ensinar, os novos vocacionados, seu legado doutrinário para novos obreiros e seus apelos aos líderes para o rebanho de Deus. Temos muito que aprender com a vida e o ministério do apóstolo dos gentios. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações. A maior parte do livro de Atos foi escrita para explicar como o Evangelho chegou aos incrédulos, mas essa passagem em Atos 20 é dada a um público inteiramente cristão. É a transferência de responsabilidade ministerial de Paulo para os presbíteros de Éfeso, antes de ele partir para Jerusalém. E embora ele fale aos presbíteros, aqui eu acho que fala a todos nós, porque estamos todos envolvidos no ministério em algum nível. Isso nos mostra que Deus deu a Paulo uma mensagem e uma missão que criou um ministério. A paz do Senhor, povo de Deus. É você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay, ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD. A lição de hoje é a lição 9. Paulo e a dedicação aos vocacionados. O texto áureo nos diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. A verdade prática nos diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 20, do versículo 17 ao 34. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o ponto de aprendizado dos vocacionados. O ponto de partida. Em lição anterior, vimos que a Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e por isso dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Assim, preparar seus colaboradores vocacionados para atuar nas igrejas da Ásia era uma tarefa importante, pois o ministério de Paulo já estava mais independente dos apóstolos de Jerusalém, embora não perdesse a comunhão com a igreja mãe. Logo, sem uma boa preparação dos novos líderes, a obra de Deus não pode ser feita com eficácia. É preciso cuidar das novas vocações. Durante sua terceira jornada missionária, Paulo passou a maior parte de seu tempo em Éfeso, uma cidade na costa oeste da atual Turquia. Durante seu ministério, lá uma congregação próspera se desenvolveu o evangelho foi disseminado por toda a parte ocidental da Ásia Menor. Paulo então deixou Éfeso para visitar todas as igrejas que havia plantado na Macedônia e durante sua viagem missionária anterior. Então ele decidiu voltar por um navio mercante para Jerusalém, navegando para o sul ao longo da costa da Ásia Menor.
Durante a viagem, um dos portos, desculpa, em que o navio parou foi Miletos. Enquanto ele estava lá, Paulo enviou um mensageiro para Éfeso, que fica a cerca de 40, 50 quilômetros de distância, para chamar os anciãos da igreja para vir em uma conferência com ele, pois ele acreditava que nunca mais o veriam novamente. Paulo está dizendo seu último adeus aos anciãos. Ele passou 3 anos difíceis e maravilhosos com eles, mas agora ele está indo para Jerusalém e deseja exortá-los pela última vez. Paulo começa seu discurso no versículo 18 e usa como viveu com eles como exemplo de como servir. Ele não está se gabando com isso. Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional. Para levar as boas novas aos centros culturais do mundo, ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sócrates II, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemão, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. O apóstolo Paulo, ele teve sucesso em suas missões aos gentios devido em grande parte a uma rede de irmãos e irmãs cristãos que ele começou a estabelecer logo após seu chamado para ser apóstolo. Dependendo de quão amplamente o termo é definido, 60 a 90 pessoas são descritas como cooperadores de Paulo em Atos e nas cartas do Novo Testamento atribuídas a ele. Alguns parecem se relacionar com Paulo como iguais, por exemplo, Barnabé, Apolo, Áquila, outros como subordinados, por exemplo, Timóteo, Tito, Tíquico. Alguns trabalham em um começo de colaboração numa estreia com Paulo, por exemplo, Timóteo, Lucas, Silas, outros independentemente, por exemplo, Apolo, Priscila, Barnabás. Alguns realizaram seus trabalhos principalmente em um ambiente local, por exemplo, Filemão, Evódia. Outros viajaram com Paulo ou serviram como delegados quando ele não pôde viajar, Lucas, Timóteo, Tito. Ainda todos os seus cooperadores agem cooperativamente com ele em uma ampla variedade de atividades missionárias. Quando Paulo estabelecia uma igreja, ele identificava e treinava líderes locais para trabalhar em cooperação com ele. Ele instruía os líderes e congregações pessoalmente, quando presente, e por cartas também quando estava ausente. Paulo, um mestre inspirado. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para aprendizado no Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam, pois o apóstolo recebera revelações do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas denominadas de cartas pastorais, que seria 1º e 2º Timóteo e Tito. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo suas faixas etárias. A constituição e a preparação de novos líderes era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também.
pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Os tipos de serviço que esses vocacionados forneceram a Paulo e suas congregações dependiam principalmente dos dons dados a cada um. Por exemplo, em Romanos 12, 6, 8 e 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, os cooperadores auxiliavam Paulo em suas viagens em seu ministério de pregação e ensino, hospedando reuniões na igreja, resolvendo problemas na igreja, atendendo suas necessidades, enquanto ele está na prisão e escrevendo cartas. Éfeso foi um ponto de partida para o despertamento de novos vocacionados. Tópico 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Vamos falar primeiro dos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Durante o ministério de Paulo, muitos judeus escolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Por isso, alguns deles, torcendo o ensino do apóstolo, afirmando que a salvação dos gentios dependia da observância da lei mosaica. Assim, exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais o suficiente. Contra isso, Paulo se levantou corajosamente, e o legado que ele nos deixou foi a defesa intransigente quanto à natureza graciosa da salvação. Disso nenhum líder cristão pode abrir mão. A salvação é por graça e não por mérito humano. Os judaizantes, eles eram obviamente judeus, e remanescente do que já foi uma das nações mais poderosas da terra. Mas depois que eles se dividiram em dois reinos, os judeus foram abandonados a si mesmos e mais tarde eles também foram para o cativeiro com seus irmãos do norte. Então, quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram uma seita dos primeiros cristãos que acreditavam que os gentios deveriam se converter do judaísmo para aceitar Jesus como o Messias. Para os judaizantes, isso significava, entre outras coisas, observar a circuncisão, os dias de festas judaicas e as disposições dietéticas da lei. O apóstolo Paulo advertiu a igreja de Filipos: cuidado com os cães, cuidado com os malfeitores, cuidado com que mutilam a carne. Mas o que significa que eles eram os que mutilam a carne? Refere-se à circuncisão. Paulo sabia que a justiça de Jesus Cristo só se achava nele, não tendo minha própria justiça que vem da lei, mas aquela que vem pela fé em Cristo, a justiça de Deus que depende da fé. A circuncisão ou qualquer outra tentativa de nos justificar pela lei coloca a pessoa sob a maldição, porque ninguém pode guardar a lei. Não podemos mais. Cristo fez isso. Para nós isso não era humanamente possível. Para Jesus tudo é possível, mas os judaizantes eram um grupo de judeus que acreditavam que devemos guardar a lei, incluindo a circuncisão, para sermos salvos. A fé apenas em Cristo aparentemente não era o suficiente para eles. Então, é por isso que Paulo escreveu aos Gálatas. Eles tiveram o mesmo problema com os judaizantes. Quem eram os gnósticos? Havia cristãos adeptos ao gnosticismo. Eles acrescentavam elementos filosóficos à fé cristã que corrompiam a sã doutrina. Era uma filosofia prejudicial
ao evangelho que Paulo ensinou. Os gnósticos se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo, e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Da implicação desse ensino resultava a banalização da graça de Deus, uma graça que não requer arrependimento, santidade, disciplinas espirituais, não é a graça verdadeira. O apóstolo Paulo refuta esse falso evangelho dizendo: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu legado para nós no século XXI não banalize a maravilhosa graça de Deus. O gnosticismo contradizem o que significa ser cristão. Portanto, embora algumas formas de gnosticismo possam reivindicar ser cristãs, na verdade, eles não são, decididamente não são cristãos. O gnosticismo foi talvez a heresia mais perigosa que ameaçou a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos, influenciado por filósofos como Platão. O gnosticismo é baseado em 2 falsas premissas. Primeiro, ele defende um dualismo em relação ao espírito e à matéria. Os gnósticos afirmam que a matéria é inerentemente má e o espírito é bom. Como resultado disso, dessa pressuposição dele, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, mesmo o pecado mais grosseiro, não tem significado, porque a vida real existe apenas no reino espiritual. Em segundo lugar, os gnósticos, eles afirmam possuir um conhecimento elevado, aliás, gnose significa isso, uma verdade superior conhecida apenas por alguns poucos. Gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa saber. O gnosticismo afirma possuir um conhecimento superior, não da Bíblia, mas adquirido em algum plano místico superior da existência. Os gnósticos se veem como uma classe privilegiada, elevada, acima de todas as outras pessoas. Por isso, seu conhecimento mais elevado e mais profundo de Deus, seus ensinos sobre as principais doutrinas da fé, sobre a questão da salvação. O gnosticismo ensina que a salvação é obtida através da aquisição do conhecimento divino que liberta a pessoa das ilusões das trevas. Embora afirmem seguir Jesus Cristo e seus ensinamentos originais, os gnósticos o contradizem a cada passo. Jesus não disse nada sobre a salvação pelo conhecimento, mas pela fé. Nele somos como salvos do pecado. Além disso, a salvação que Cristo oferece é gratuita e disponível a todos. Então, não apenas alguns poucos selecionados que adquiririam uma revelação especial. O compromisso de Paulo com o Senhor. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humanidade de Cristo. Em sua despedida dos obreiros de Éfeso, o apóstolo procurou deixar um testemunho de amor ao Senhor e à sua igreja. Nesse sentido, aprendemos que com Paulo que não podemos pensar numa coisa, desejar e executar outra. Agir assim é viver uma profunda incoerência e confusão espiritual. É preciso pregar os ensinos de Cristo e refleti-los tanto na vida privada quanto na vida pública. Não foi apenas o que Paulo disse
quando pregou o Evangelho, mas também a vida que ele viveu, que provou a verdade do Evangelho. Quando ele estava com eles, os anciãos de Éfeso não viam uma inconsistência em suas mensagens em comparação com a sua vida. Isso significa que a maneira como pregamos o Evangelho é importante. E o que acreditamos importa, e o que fazemos com o que acreditamos, porque é possível desfazer com nossas ações o que pregamos com a boca. Paulo lutou muito para não fazer isso. Ele descansou em Cristo e se humilhou. Paulo nem sempre foi humilde, gente. Antes de sua conversão, ele serviu ao Senhor com orgulho, não com humildade. Ele nunca chorou por sua falta de justiça. Ele acreditava que era justo por guardar a lei. Ele estava livre das provações que os cristãos enfrentavam, porque era ele quem o perseguia. Então Jesus o salvou e sua vida mudou para sempre. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos revela o compromisso com o Senhor, maior legado do apóstolo às novas gerações. Tópico 3. Paulo apela aos líderes sobre o desprendimento de obreiros para realizar a obra de Deus. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o desprendimento das coisas materiais e plena dependência em Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão e podemos nos perder ministerialmente por causa da avareza e da ganância. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. Seu exemplo, portanto, contrastava fortemente com a ociosidade. Era costume na cultura hebraica que todo menino aprendesse um ofício. Era comum os rabinos judeus praticarem ofícios, mas os gregos e romanos consideravam o trabalho manual adequado apenas para os escravos. A decisão de Paulo de trabalhar em uma cidade portuária culturalmente grega e oficialmente romana causou, portanto, algumas críticas e ele teve que defender sua política e argumentando que trabalhar o capacitava a oferecer a mensagem do Evangelho livremente e sem sobrecarregar os coríntios. Todos podemos fazer isso no dia a dia e principalmente no trabalho também. Em uma cidade portuária como Corinto, a construção e conserto de barracas, de tendas, teriam sido especialmente valiosos, dadas a necessidade dos muitos viajantes de passagem por ali. Os marinheiros também costumavam viver em terras, em outras terras e em tendas enquanto seus navios estavam nas docas. Quando Deus escolheu usar Paulo em sua missão evangélica, Paulo abandonou todas as suas conquistas terrenas para alcançar o que somente Deus poderia fazer. Ele diz aos presbíteros que está indo para Jerusalém constrangido pelo Espírito, sem saber o que vai acontecer, mas apenas que a prisão e as aflições o aguardavam. Mas vale a pena para ele porque está correndo sua corrida pelo Senhor. Sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai, pois, por vós mesmo. Assim, aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Às vezes, na caminhada ministeriais, tendemos a passar uma ideia de super-homens
Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, isso é importante, emocional principalmente, e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Um cego não pode guiar o outro. Então chega um momento em que os discípulos devem parar de depender dos outros para assumir a responsabilidade por eles e, em vez disso, assumir a responsabilidade de si mesmo. Depois de fazer isso, eles podem assumir a responsabilidade pelos outros. Então devemos cuidar primeiramente também de nós. Paulo estava profundamente preocupado com o bem-estar espiritual de todas as pessoas. O perigo em que se colocou em sua empreitada pouco o preocupava. E então Paulo não pregou um evangelho coberto de açúcar que agradasse aos ouvidos das pessoas. Paulo pregou todo o conselho de Deus para que pudesse ficar sem nenhuma vergonha diante de Deus. Mas ele também sabia que depois de sua partida, lobos selvagens entrariam na igreja e não poupariam o pequeno rebanho de Deus. Então ele encorajou os presbíteros em Éfeso, assim como ele exorta os líderes da igreja hoje, a permanecer firmes na fé, para proteger seu bem-estar espiritual, cuidar do povo de Deus e alimentar o rebanho de Deus. E também foram exortados a pastorear o corpo de Cristo, que é a igreja, lembrando-lhes e a nós também que fomos comparados com seu próprio, comprados, com seu próprio sangue precioso na cruz do Calvário. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora de lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-as e protegendo-a. Portanto, estejamos atentos contra os predadores que atacam o rebanho do Senhor. Precisamos desempenhar com fidelidade o nosso papel de guardiões e protetores do rebanho de Deus. Essa foi a última vez que Paulo viu esses irmãos e irmãs em Éfeso. Mas seu aviso é tão pertinente hoje quanto foi quando ele se despediu desses queridos crentes. Muitos lobos realmente espalham o rebanho de Deus. Falsos mestres realmente fazem cócegas no ouvidos de muitos. E muitas doutrinas de demônios também se infiltraram no coração dos cristãos. Mas Cristo continua a construir sua igreja, muitas vezes em segredo e muitas vezes sem o nosso conhecimento. Mas a admoestação de Paulo ainda permanece para os dias atuais, que guardemos nossos corações, permaneçamos firmes na fé e aceitemos todo o conselho de Deus, não apenas por nossa própria conta, mas a fim de proteger aqueles a quem Deus escolheu colocar sob os nossos cuidados também. Então oremos por aqueles que são superintendentes nas igrejas locais, a pastores no corpo de Cristo hoje, para que cada um possa levar a sério esse importante mandamento de estar em guardar por seu próprio bem-estar espiritual e assumir a responsabilidade de proteger todo o rebanho de Deus com a sã doutrina e uma vida disciplinada enquanto supervisionam o corpo de Cristo. Oremos para que eles guardem seus próprios corações, bem como guiem e pastoreiem a igreja de Deus,
que nosso Salvador Jesus Cristo comprou com seu próprio sangue precioso há 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo apela para que os obreiros tenham desprendimento material, cuidado espiritual e prudência para fazer a obra de Deus. Conclusão na revista. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade, sua maneira de despertar novas vocações, sua herança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho de Deus são marcos importantes para nortear os ministérios dos vocacionados de Deus. É tempo de desenvolver novas vocações. O Espírito Santo produz em cada um de nós, de cidade, de emprego e relacionamento, assim como conduziu Paulo, as escolas que frequentamos, os empregos que temos, os filhos que criamos, nenhuma dessas coisas acontece por acaso. Deus coloca ao nosso redor pessoas que precisam ouvir as boas novas. O milagre de seus amigos de trabalho ou classe podem começar por você. Como Paulo, teremos dias em que queremos desistir e momentos que a direção do Espírito Santo nos leva às lágrimas, mas Deus promete estar conosco em tudo, assim como estava com Paulo. Então, que possamos, individual ou coletivamente, estar em nossa guarda espiritual, não apenas para o nosso próprio bem-estar, mas também para aqueles que Deus julgou adequado colocar em nossas vidas, dando graças e sabedoria a todos que são chamados para ser presbítero ou superintendente nas igrejas locais hoje. E que Deus proteja todos os crentes que foram vítimas dos falsos mestres ou que foram expostos a doutrinas de demônios. Que Deus proteja os corações e mentes de todos os seus filhos e que guie cada um de nós no caminho da verdade. Mais um ensino, mais uma aula. Deus abençoe vocês. Que o Senhor possa guardar vossos corações e possa capacitá-los a cada dia. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.